Olá, gente boa! Estou de volta para mais um episódio maneiro do podcast, a mais nova ferramenta de comunicação do Demolidor de Cartazes. É produzida pelo MAC em parceria com a Bel Audiovisual. Aqui no podcast Camisa número 3, uma entrevista que mistura futebol, jiu-jitsu e xadrez num papo só. Coisa de louco, né? Mas espera aí que tem mais. O MAC Sub-17 entrou em campo no final de semana passada em 2 jogos, um deles com vitória contra a equipe do IAP. Toda semana você tem informações sobre o Maranhão Atlético Clube aqui no podcast. Eu sou o Marcos Belfort e este nosso episódio começa agora. Podcast. O MAC Sub-17 entrou em campo no final de semana passada para mais uma temporada do Campeonato Maranhense. E logo de cara foram 2 jogos incríveis. Um com vitória sobre a equipe do IAP. Mas quem tem detalhes, conversou com o elenco e a equipe técnica foi o Gabriel de Castro. Olho no MAC! Bom, amigos do podcast, como todos já sabem, a equipe do Maranhão Atlético Clube estreou no Campeonato Maranhense Sub-17. Neste final de semana foram 2 partidas. O MAC perdeu para o São Luís por 2-1 e após venceu a equipe do IAP por 1-0. Após a vitória contra o IAP, eu pude conversar com o Iago, atleta que fez o gol da vitória do Macão no Campeonato Maranhense Sub-17. O jogo foi muito difícil, muito corrido, outro time também é muito bom, muito forte, mas conseguimos superar tudo quanto é dificuldade, superamos e conseguimos sair com a vitória, glória a Deus. Um primeiro tempo onde a equipe teve que se segurar mais, né, guardou energias pro segundo e em contra-ataques criou muitas oportunidades. Sim, ali, acho que fui feliz numa bola ali, achei uma bola ali, o zagueiro errou, achei a bola e fiz o gol, fui feliz. E agora o que falar do Maranhão para essas próximas partidas? É só treinar para ser melhor cada vez mais. Se hoje a gente for bom, amanhã a gente vai ser melhor. Após esses 2 jogos, eu também pude conversar com o treinador da equipe, o Beato Lopes. Vamos ouvir a avaliação que ele faz desses 2 primeiros jogos e uma projeção que ele faz aí para o restante da primeira fase. Olha, a análise que a gente faz é de que foi um resultado lógico negativo e outro resultado positivo, até em virtude da qualidade do nosso primeiro adversário, que é o São Luís, e da equipe do IAP também, que na sua primeira partida realmente sofreu um placar muito alto. A equipe realmente muito difícil de se jogar, muito difícil de se articular aquilo que nós tínhamos conversado com os atletas e das nossas dificuldades também, em virtude de não termos tempo de legalizar todos os jogadores. Para você ver que na primeira partida nós viemos com um atleta no banco de reserva, na segunda partida não teve nenhum atleta no banco de reserva. Tivemos de começar com os 11 e ainda bem que os jogadores tiveram consciência e não sofremos qualquer tipo de situação de perda de jogador durante a partida. Mas o que a gente tem que deixar claro aqui é o empenho dos atletas, né? Nessas 2 partidas deram o máximo e agora é a gente trabalhar. Nós vamos ter bastante tempo e vamos ter jogadores que vai cair no bid com certeza. Parece-me que já mais 3 jogadores ganharam condição de jogo e para sábado a gente já vai ter uma equipe com mais opções. Lembrando que o terceiro jogo do Maranhão no Campeonato Maranhense Sub-17 será contra o Cantareira, neste sábado, dia 14, às 10 horas da manhã, lá no IPEM. Volto com você, Marcos. Podcast. Agora é o seguinte, você imagina misturar futebol, jiu-jitsu e xadrez num papo só? Loucura, né? Mas é isso mesmo. Eu e Dani Saraiva fomos à procura de pessoas que têm muitas histórias para contar, dentro e fora do esporte. Encontramos com quem? Nicolau Leitão. É isso aí, pessoal. Nossa conversa neste episódio do podcast é com Nicolau do Alibe Leitão, o neto de seu Nicolau do Alibe Neto, um dos fundadores e figura muito importante para a história do Maranhão Atlético Clube. Nascido na capital maranhense, Nicolau Leitão tem 2 paixões esportivas na vida: o futebol e o xadrez. Esta última é a força que move a carreira dele hoje. Pois bem, ele possui vários títulos como campeão maranhense de xadrez em várias categorias.
foi campeão sub-14 rápido e também é campeão brasileiro, o que garantiu a ele o título de mestre nacional. Para quem não sabe, Nicolau Leitão já jogou no Baixinho Bom de Bola, chegando a treinar futebol de campo nas bases do MAC. Nesses últimos anos, Nicolau administra a Escola Leitão de Xadrez, mas o nosso papo aqui é sobre futebol. Muito obrigada pela sua participação, Nicolau. Obrigado pelo convite também. Nicolau, futebol ou xadrez? Difícil, hein? Eu sou apaixonado por esporte como um todo, por futebol, xadrez, artes marciais. Se eu tiver que escolher um, claro que eu vou colocar o xadrez, né? Inclusive eu escolhi isso como forma de ganhar até meu sustento atualmente, né? Mas eu sou apaixonado por esporte como um todo. E como funciona a relação familiar com um dos fundadores do clube? Pois é, então se eu digo que eu sou, em primeiro plano, um apaixonado por esporte, boa parte disso está no meu sangue de carcamano, né? Eu levo o nome do meu avô, orgulhosamente, é uma homenagem que minha mãe fez. Então eu também sou Nicolau do Elibe, ele é neto e eu sou Leitão. Então meu avô é apaixonado por esporte, né? Um dos fundadores do MAC, foi goleiro, ajudou muito o MAC enquanto existiu o Café Caravelas. No tempo de existência do Café Caravelas, ele patrocinou o MAC. Então realmente o esporte sempre moveu a vida do meu avô e continua movendo. Sempre que eu chego lá, ele pergunta qual é o jogo que vai passar hoje, quando é o jogo que vai ter no Castelão, como é que o MAC está. Então realmente o que move a vida do meu avô é o esporte, e isso ele passou para a gente. A minha família Leitão também é apaixonada por esporte, então eu cresci nesse cenário, né? Eu cresci indo ao Castelão com meu avô, com o vovô Nicolau, desde muito cedo que eu frequento o estádio com ele. Então a gente realmente tem essa referência muito forte graças a ele. E hoje tu acompanhas assim, o MAC ou qualquer outro time de futebol? Como é que é a tua relação atualmente com o esporte, futebol? Pois para quem não sabe, eu sou formado em comunicação, com habilitação em rádio e TV pela Universidade Federal do Maranhão. Então, eu já trabalhei muito com a comunicação esportiva, eu tive um programa na Rádio Universidade que eu idealizei, lá o Sociedade do Esporte. Trabalhei na TV Brasil também como repórter esportivo, fiz muitas reportagens, produzi programas especiais, participei de transmissões ao vivo, a época em que a TV Brasil tinha os direitos de transmissão da Série C. Então, realmente eu tenho um envolvimento muito forte com o jornalismo esportivo. Atualmente eu dei uma pausa, eu digo que eu estou num período sabático, aí, vivendo só de xadrez, mas eu estou sempre de olho, sim, inclusive por ser apaixonado por esporte, é algo que me move, então eu estou sempre de olho, sim, no andamento dos times maranhenses e sempre torcendo de uma forma geral pelo sucesso dos times maranhenses. E claro que a gente tem um carinho especial pelo MAC graças a essa história do meu avô, né? Nicolau, conta pra gente uma curiosidade ou um fato marcante que você viveu, assim, no Bode Gregório ou em casa. Eu posso falar da época em que eu cheguei a treinar futebol de campo no MAC. Eu cresci jogando futsal, na verdade, eu não tinha tanta referência de campo. E aí eu e meus primos, Leopoldo e Rogério Filho, a gente foi treinar na mesma época no MAC, treinar a campo. Na época eu fiquei até meio perdido, porque eu só jogava na quadra, né? E eu fui treinado pelo Rogério Jansen. Se ele estiver ouvindo aí, eu mando um abraço pro professor Rogério. Depois chegou a ser técnico do profissional. E ele me orientou muito nesse posicionamento em campo, né? A gente chegou a disputar baixinho bom de bola. Não dá para dizer que eu era craque, mas eu compunha bem o elenco ali. Pegava bem na bola, não era habilidoso, assim, de driblador. Quais eram as suas especialidades em campo, sim? A principal qualidade que eu posso destacar é pegar bem na bola, né? Então eu tinha um bom passe e um bom chute a gol. Eu não tinha, assim, habilidade de driblador, né? Até pelo meu porte físico, né? Mas eu pegava bem na bola. Tomara que o professor Rogério não me desminta por aí. Mas foi uma época bem importante, assim, o fato de eu crescer competindo, tanto no xadrez, como no futsal, no futebol, isso contribuiu muito para a formação do meu caráter, né? Eu sou um defensor da competição, acho que a competição molda caráter, desde que você seja bem orientado, como eu fui pelo meu pai no xadrez, tive vários professores no futsal e o professor Rogério Jansen no campo, né? Então, certamente isso contribuiu para a formação do meu caráter, né? Tu citaste agora vários nomes de professores, de técnicos, de treinadores. Tu lembras aí de jogadores da tua geração que treinaram junto contigo, uma galera que estava contigo naquele momento? Eu não sei se algum daqueles garotos chegou a se destacar, realmente. Mas se tu me perguntares assim, qual é meu ídolo no futebol, meu ídolo no futebol é Juca Baleia. Já tive a felicidade de falar isso para ele.
ele chama meu avô de padrinho. Teu avô é meu padrinho, né? O Juca Baleia marcou a época no Maranhão Atlético Clube, a época em que meu avô era presidente. E eu sempre gordinho, então eu me via nele, né? Eu me lembro de um clássico, um Samará, Sampaio Máquina no Castelão, que o Juca pegou até pensamento, e eu ficava assim, realmente muito admirado, impressionado com a elasticidade dele, né? Pegou uma bola no cantinho, assim, eu tenho essa imagem até hoje, assim, tatuada na minha memória, né? Uma cabeçada que ele foi buscar no ângulo. Eu disse, caramba, esse goleiro aí com mais de 100 quilos fazendo isso. Então, o meu ídolo no futebol é Juca Baleia. Na Rádio Universidade você produziu e apresentou Sociedade do Esporte, né? E como funciona, assim, tipo, a tua relação com a comunicação e o esporte, assim, para outros ambientes? Ou se teve outras experiências ou foi só na Rádio Universidade? Então, eu já falei que realmente o que move a minha vida é esporte, né? Então, a época em que eu ia fazer vestibular, a primeira opção que me veio à mente foi fazer educação física, mas eu era muito fraco de biologia, ao passo em que eu gostava muito de português, eu sempre gostei muito de escrever. Disse, bom, então eu posso e sempre consumidor de todos os programas esportivos, né? Minha mãe dizia assim, Nicolau, tu já viste esse gol? Eu quero ver em todas as emissoras, né? Hoje minha esposa fala isso. Então, assim, eu assisto tudo de esporte, consumidor voraz de revista Placar desde criança. Então eu digo, não, então vamos lá para o jornalismo esportivo, né? E aí, o que eu defendo, inclusive a minha monografia na UFMA falou sobre isso, e o Sociedade do Esporte tinha essa pegada, é que você consegue ampliar discussões da sociedade por meio do esporte, né? Então, por exemplo, por meio do xadrez você consegue falar sobre Guerra Fria, graças ao match Spassky-Fischer, que é o match do século, né? Teve filme, inclusive, né, com Tobey Maguire falando desse match, ou seja, a hegemonia da União Soviética contra os Estados Unidos no xadrez. Então você consegue falar de ditadura militar por meio do futebol, do aproveitamento do regime militar com relação à seleção de 70, por exemplo. O sucesso da seleção de 70, do melhor time de todos os tempos de futebol, com Pelé capitaneando, era o sucesso, era o Brasil que dava certo. Todos juntos, vamos para frente Brasil, salve a seleção. Então o que eu defendo é isso, é que por meio do esporte você consegue falar sobre muitos aspectos da sociedade, né? Esse fetiche por números, pelos recordes, especialização dos papéis, tem um atleta grandão que ele vai só para bloquear, ou o kicker no futebol americano, que ele só entra para chutar, né? Então especialização dos papéis, ou seja, você consegue fazer essa relação do esporte com a sociedade. Isso foi algo que sempre me chamou a atenção e que eu acho que isso pode proporcionar debates mais palatáveis, até para a molecada que diz assim, eu não quero estudar história. Tá bom, então a gente não vai estudar história, mas vamos ver aqui alguma coisa de esporte. Vamos falar de ditadura militar por meio do futebol. Então eu acho que isso se torna mais palatável, né? Então é o esporte como estratégia de comunicação. Eu gosto muito desse debate, né? E a gente está vivendo hoje um momento em que o esporte tem sido afetado por conta de um vírus, né? Acabaste de falar que a tua observação sobre a sociedade e sobre o esporte estiveram sempre presentes na tua cabeça, no teu imaginário, tanto é que tu trabalhou isso na tua carreira enquanto comunicador. E hoje a gente está vivendo esse período, né, que tem afetado o basquete, o futebol feminino e também, e principalmente, outros tipos de eventos esportivos. Afetou o xadrez também. A gente vai ter agora o torneio de candidatos, quem venceu o torneio vai disputar o título mundial contra o Magnus Carlsen, e um jogador do Azerbaijão, chamado Teimur Radjabov, ele declinou da vaga dele, porque ele queria que os jogadores chineses passassem por um período de quarentena, e um dos jogadores ia direto do Japão para lá. Realmente é uma pena, assim, já que a gente está falando mais de futebol, me dá especial pena quando eu vejo jogos sem torcida. Quase que perde a razão de ser, né? A gente espera que esse surto ele seja contido, apesar que racionalmente não é fácil imaginar isso, mas que ele seja contido o mais breve possível para que a gente volte à normalidade. Então, já que a gente está fazendo esse paralelo da sociedade com o esporte não está alijado desse processo, né? Então dá para dizer sim que o esporte hoje ele não vive um momento de normalidade. Um jogo de futebol sem torcida é algo anormal e que quase perde a razão de ser. Eu sou um defensor do espetáculo, gosto do futebol bem jogado, do espetáculo das torcidas. Então um futebol sem torcida é quase que sem sentido.
Muito bem, muito bem, muito bem. Você está acompanhando aqui no podcast uma entrevista muito legal, uma conversa bem descontraída com Nicolau Leitão, que é neto do seu Nicolau, né? Um dos fundadores do MAC. Bom, a gente está falando de futebol e xadrez. Existiu em algum momento a história do xadrez no Maranhão Atlético Clube? Sim, o MAC ele tem uma história gloriosa com relação ao xadrez. Esse troféu eu imagino que esteja na galeria lá no Parque Valério Monteiro. O Maranhão já representou, né? O Maranhão Atlético Clube representou o nosso estado no Campeonato Brasileiro por equipes e não fez feio, foi bonito. O Maranhão ficou em terceiro lugar, tem esse troféu, né? Meu irmão, Rafael Leitão, era criança, jogou esse campeonato. Wagner Borges, um dos maiores jogadores do xadrez maranhense, o Wilson Barros. Então, o Maranhão formou uma equipe muito forte, claro que com a mediação da minha mãe, né? Minha mãe, filha do Nicolau do Elib Neto, mediou para o Maranhão Atlético Clube representar o nosso estado no Brasileiro por equipes, e é uma página gloriosa do xadrez maranhense, né? E o Maranhão também já sediou um evento organizado pelos meus pais, né? O Cuca Legal. Esse eu joguei, eu era criança, eu tenho foto lá em casa. Então a gente também tem essa relação aí do Maranhão com o xadrez. Fica a dica aí, presidente, vamos voltar com o xadrez no Maranhão Atlético Clube. Vamos lá, Robson. Então vamos conversar. Vou aproveitar para esse jabá. E qual a tua relação, assim, hoje em dia com o futebol, com o Maranhão Atlético Clube? Você leva os seus filhos para assistir os jogos, frequenta os estádios e... Sabe aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau? Meu filho mais velho não gosta de futebol. Que pecado. Mas eu levei já meu filho ao Castelão, ele ficou impressionado com torcida e tudo, com aquele ambiente, aquela atmosfera. O pequenininho tem 2 anos, ele é apaixonado por futebol, a gente joga bola todo dia. Então eu estou esperando esse momento de levá-lo ao Castelão, fazer essa estreia com ele. Acho que o pequenininho vai ser mais meu parceiro de estádio do que o mais velho. O mais velho gosta de desenho, de outros tipos de arte, né? Legal, legal. Nicolau, fazer esporte, trabalhar com o esporte aqui em São Luís do Maranhão é coisa pra maluco, né? Maluco. Pode me chamar de maluco, beleza, que eu aceito. Viver de xadrez, então, é coisa de trilouco, mais do que de maluco, né? Porque se a gente está falando do esporte mais popular do mundo, que é o futebol, o xadrez, infelizmente, tem pouca popularidade. Mas dá para dizer que é uma missão de vida, né? De tentar levar o xadrez para o maior número de pessoas. E eu sou um maluco feliz. Assim, eu fiz uma ousadia de abandonar um concurso público na área da comunicação para viver só de xadrez. E assim, foi um estilo de vida que eu resolvi adaptar. Inclusive, você que está ouvindo, me chame para dar aula para você, para o seu filho, para sua neta. Me chame para fazer eventos. Estamos aí para jogo. É muito ousado, realmente, né? Mas eu tô feliz. Eu espero continuar por muito tempo. Eu sei que continuar jogando xadrez, eu vou continuar pro resto da minha vida. Eu espero conseguir continuar sobrevivendo também com xadrez. E qual o teu ponto de vista sobre fazer esporte no Maranhão? Assim, seja no âmbito da comunicação, do marketing? Pois é, a gente vai ter que, de novo, entrar naquela seara da lamentação, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda não conseguem enxergar a grandeza do fenômeno esporte, né? Não consegue entender que o esporte ele tem várias vertentes. Ele tem a vertente do rendimento, mas ele também tem a vertente da educação, a vertente da participação, a vertente da disciplina, né? Eu sou praticante de jiu-jitsu da Gracie Barra, a maior escola de jiu-jitsu do mundo, que leva muito a sério como a arte marcial, o jiu-jitsu, pode ajudar na vida do praticante. Existem programas anti-bullying dentro das artes marciais, tanto para quem pratica como para quem sofre. Então, realmente, o esporte ele tem um potencial de contribuir muito para uma sociedade. Existe um estudo que nos Estados Unidos, que a cada dólar investido no esporte, você economiza outros $4 em outras pastas, como saúde, segurança, né? Então, o esporte realmente ele tem muito a contribuir. Falta que assim, a galera do dinheiro consiga ter essa visibilidade. Eu estou falando aqui de iniciativa privada, eu estou falando de políticas públicas. E que tipo de soluções o Nicolau Leitão poderia apresentar para o empresariado maranhense? Então, assim, hoje a gente vive uma era do marketing digital, né? Em que as coisas elas estão se transformando muito. Então, se eu relatar, por exemplo, um encontro que eu tive uma vez com um empresário, sem citar nomes,
E eu falei para ele assim, olha, eu estou organizando um evento e se você tiver interesse... Mas como a cidade é pequena, ele vai saber? Talvez. Não fica com raiva de mim, não. Agora que tu tá ouvindo aí, me chama e me apoia. Eu falei assim para ele, ele falou assim, quais são as contrapartidas? Eu disse, olha, a primeira coisa é que a sua marca vai estar na internet. E pasmem, a resposta que ele me deu foi assim, eu não me preocupo muito com a internet. Então, realmente é um negócio meio surreal, né? Mas você associar a sua imagem, por exemplo, vou falar do xadrez, você associar a sua imagem a uma atividade de inteligência que contribui para os participantes do ponto de vista da memória, da concentração, do raciocínio, assim, eu sou suspeito para falar, mas eu imagino que é uma associação muito positiva, né? Então, realmente, eu enxergo o potencial dessa associação das marcas, dessa parceria, desse trabalho de mão dupla, né? Então, você associar a sua marca ao esporte, desde que, claro, a gente não pode generalizar e dizer que todo mundo que trabalha com esporte está alinhado à filosofia positiva do esporte, aos valores do esporte. Mas também tem muita gente assim. Não sei, aí falta uma pesquisa para eu dizer se é a maioria ou não. Mas eu posso dizer que eu faço isso, né? Eu levo muito a sério a filosofia do esporte. Então, realmente, associar a sua marca a uma imagem positiva como essa, algo que contribui positivamente para a sociedade, eu imagino que tem um retorno positivo para a sua marca, né? Então, Nicolau, qual a mensagem que você poderia deixar assim, para quem vai iniciar no xadrez ou no futebol, nessa vida do esporte? Qual a mensagem que você tem a passar? Então, a mensagem que eu deixo é que você acredite em você mesmo e não fique se comparando com os outros. Compare-se a si mesmo. Então, compare a sua evolução com você mesmo. Como é que você estava batendo na bola hoje e como é que você está batendo na bola daqui a 3 meses? Como é que você chutava de esquerda sendo destro hoje? Como é que você vai chutar de esquerda sendo destro daqui a 1 mês, depois de treinar muito, né? Então, compare-se a si próprio e entenda os valores do esporte, de que não vale a pena vencer a qualquer custo, né? O mais importante é você evoluir como ser humano, ter isso como filosofia, respeitar o ambiente. Isso é que eu levei muito a sério desde sempre, repito, orientado pelo meu pai. Por isso é que eu digo que ter crescido competindo contribuiu muito para eu ser quem eu sou, mas é porque eu tive uma boa orientação. Porque eu sempre entendi que eu não buscava a vitória a qualquer custo e eu entendia a competição não como um fim, mas como o meio do processo para a minha evolução pessoal. Pois bem, Nicolau Leitão, a gente agradece aqui as suas palavras, ter atendido a gente para essa conversa tão legal, que inclusive é uma conversa educativa, né? Uma conversa educativa sobre o esporte, que é o que muitas pessoas ainda não atentaram para o poder que o esporte tem, né, de transformar vidas, né? A gente agradece mais uma vez, ok? E, inclusive, a gente quer deixar registrado que a gente está gravando essa conversa na Gracie Barra, aqui em São Luís, onde o Nicolau Leitão treina. A gente quer mandar um abraço aqui pro Mestre Ivaldo Alves. Exatamente. Obrigado aqui pelo espaço, tá? De receber a equipe do podcast aqui para essa conversa. O jiu-jitsu é o xadrez humano. Tem essa comparação aí. E que faz muito sentido. Eu agradeço mais uma vez o convite. Sempre para mim é muito prazeroso falar do Maranhão Atlético Clube, porque isso me remete ao meu avô. A vida do meu avô. Meu avô, o sangue dele é quadricolor, né? Tem a brincadeira do sangue azul, do carcamano. Meu avô tem sangue quadricolor. Realmente tirando família, né? Minha avó, os filhos, a maior paixão da vida do meu avô é o Maranhão Atlético Clube. Não tem nenhuma dúvida disso. Quando você pensa em Nicolau do Elibe Neto, você pensa imediatamente em Maranhão Atlético Clube. Então, para mim, realmente é uma honra falar um pouco do MAC aqui no podcast. E vida longa ao Bode Gregório, demolidor de cartazes. É isso aí. Você acabou de acompanhar uma conversa muito legal entre mim, Nicolau Leitão e Daniele Saraiva. Ok? Valeu, obrigado. Podcast. Bom, galerinha, este episódio número 3 do podcast terminou. Eu e a equipe de comunicação do Maranhão Atlético Clube e a Bel Audiovisual agradecemos muito seu clique e audição deste podcast, belezinha? Já ia esquecendo, siga nossas redes sociais, mande e-mail, torne-se membro do nosso canal no YouTube e diz aí se gostou ou não. Semana que vem a gente está de volta com mais um podcast.